Boa noite, queridos. Eu sei que o pastor Tessa já falou meu nome, mas eu não quero perder a oportunidade de estar aqui e ouvir meu nome de novo, né? Eu me chamo Robson. Ah, é isso que eu queria ouvir. Glória a Deus. A gente está em Santa Cruz do Sul há alguns anos e Deus tem abençoado grandemente a obra dele ali. Eu costumo dizer que talvez das pessoas que a gente tivesse aqui na igreja para plantar igreja, eu talvez deveria ser o último escolhido. Mas eu entendo que Deus tem feito isso na minha vida para mostrar que eu não sirvo, o que eu sei fazer não serve de muita coisa. Isso é uma verdade para mim, porque tudo que tem acontecido naquela cidade é Deus que tem feito. E o meu maior trabalho, e eu falo isso sem hipocrisia alguma, é doado por Deus, né? Porque eu sou pecador por natureza, mas eu sou desobediente por opção. E toda vez que eu desobedeço, eu atrapalho o Espírito. A gente tem experimentado nas últimas semanas, e ouvindo várias vezes aqui, sobre servir, né? A série Ativados basicamente fala sobre o serviço, sobre como nós podemos servir no reino de Deus, e como nós podemos servir com aquilo que temos, com os nossos recursos, com o nosso tempo, com os nossos dons, com os nossos talentos. E hoje eu tenho um privilégio de dizer que, para a glória de Deus, eu sei que onde eu estou servindo e o que eu estou fazendo é exatamente o que Deus quer. Eu estou onde Deus quer que eu esteja, estou fazendo o que Deus quer que eu esteja fazendo e no tempo que Ele quer que eu esteja. Mas nem sempre foi assim. Eu lembro que eu já passei algumas noites orando, e orando junto com a minha esposa, porque não tínhamos essa resposta. Nós não sabíamos o que fazer, nós não sabíamos onde fazer, e também não sabíamos quando Deus iria trazer uma resposta sobre isso. E talvez esse tempo que Deus nos faz aguardar para esperar uma resposta seja o mais angustiante de todos, porque a gente nem sempre tem essa resposta de forma imediata, e nos angustiamos. Nós queremos saber o que Deus quer que a gente faça, nós queremos colocar os nossos dons e talentos em prática, nós queremos colocar o nosso conhecimento a serviço do reino, à disposição de Deus. Então é normal nós nos sentirmos assim, é normal nós nos depararmos em momentos que vamos nos perguntar: tá, e o que eu faço agora? O que devemos fazer? Onde nós devemos fazer alguma coisa e quando nós devemos fazer? Para tentar responder essas três perguntas, eu separei aqui um texto, uma narrativa no livro de Atos, Atos capítulo 16, que eu quero ler com vocês. Atos capítulo 16, a partir do versículo 6. Diz o seguinte: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra, repita comigo assim: impedidos pelo Espírito Santo. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu novamente. Aqui a gente tem uma novidade, né? O Espírito impedindo alguém de pregar o Evangelho. E quando eu leio esse texto, eu fico me perguntando assim: Deus, o Senhor não gostava do pessoal da Ásia ali, da região da Ásia ali? Por qual razão Deus iria ignorar esse povo? E a resposta é simples: não é que Deus não gostava do povo da Ásia, é que Ele não queria que Paulo pregasse ali naquele momento. E vocês podem ver a resposta disso na palavra, que um outro apóstolo, o apóstolo Pedro, ele está com o coração incendiado para pregar na Ásia, e ele vai na Ásia e prega na Ásia. Mas isso Paulo não podia fazer. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o Evangelho. Deus, eu quero neste momento te pedir algo meu para ti. Eu quero pedir que a sua voz, ó Pai, nesse momento seja mais alta que a minha. Que a maneira como vejo o mundo, que a maneira como entendo a sua palavra seja nada diante de ti, que o que o Senhor quer dizer ao seu povo seja claro essa noite, Pai.
que eu seja apenas um instrumento nas suas mãos, ó Pai, e que o meu coração esteja rendido diante de Ti, que todo orgulho, Pai Celestial, todo pensamento longe do seu coração venha a ser retirado agora, e que eu venha a ser dominado, ó Pai, sequestrado por Ti, em nome de Jesus. Quem registra essa história no livro de Atos é Lucas. Lucas escreve o livro de Atos. E essa história é bem curiosa porque é um relato simples, um relato de alguém tentando pregar o evangelho em algum lugar. Nessa época, Paulo tem cerca de 16 anos de convertido. Ele pega um jovem, um adolescente chamado Timóteo, que vocês vão encontrar esse jovem na Bíblia, Paulo escrevendo a ele, nessa época um adolescente, e vai para uma viagem missionária. Timóteo, vamos viajar comigo. Vamos para onde, Paulo? Vamos para a Ásia. E Paulo está obstinado e tem a intenção de chegar até a Ásia. Ele tenta direto para a Ásia e não consegue entrar na Ásia porque o Espírito o impede. Isso causa uma interrogação na gente, porque como assim o Espírito não quer que Paulo pregue o Evangelho? Pregar o Evangelho é uma coisa que a Bíblia diz para fazer. Mas Paulo ele quer pregar na Ásia, ele não quer parar de pregar o Evangelho. Então se ele não consegue indo por baixo, ele tenta por cima. Ele contorna a Mísia, vai pela região da Bitínia tentando entrar na Ásia novamente. Só que o que acontece novamente? O Espírito não quer que Paulo pregue o Evangelho na Ásia. Quando a gente lê esse texto, dá a impressão de que imediatamente Paulo tinha essa percepção, né? Não, o Espírito não quer e eu vou tentar por cima para ver se o Espírito quer por cima. Não. Paulo, eu acredito que ele não tem essa percepção ainda de que o Espírito está o impedindo. E logo aqui na frente a gente vai entender por que eu tenho essa percepção. Mas se sou eu no lugar dele, eu já tinha desistido na primeira tentativa. Eu gosto de viajar de carro, contei essa história hoje pela manhã, e eu preciso acrescentar um elemento a essa história que minha esposa me chamou a atenção. A minha esposa não gosta de viajar de carro, isso eu disse pela manhã. Então eu preciso de um trabalho imenso para convencê-la a ir junto comigo a viajar de carro. Em 2017 a gente fez uma viagem, que a gente repetiu agora em janeiro, que é de Santa Cruz do Sul até o Rio de Janeiro. Eu gosto muito de viajar, uma viagem longa, 1.900 quilômetros, cerca disso. Só que em 2017, nos primeiros 500 quilômetros, o pneu do carro furou. Rasguei o pneu do carro, novo pneu. Eu tinha feito revisão, pneus novos. E eu confesso que o primeiro pensamento que veio à minha mente foi trocar o pneu e seguir viagem? Não foi. Eu fiz um cálculo simples, cara, são 1.900 quilômetros. São 500 quilômetros, eu furei o pneu, faltam 1.100. Tem chance ainda de furar o pneu mais 2 vezes. Eu vou desistir da viagem, eu vou voltar para casa. Eu não fiquei calculando na minha mente, cara, eu vou continuar a viagem, vou trocar, vai ser incrível. Não foi isso que veio na primeira vez na minha mente. Mas aí a minha esposa, aquela que não gosta de andar de carro, me convenceu. Não, vamos continuar a viagem, vai dar tudo certo daqui para frente. Essa parte faltou acrescentar hoje de manhã. Mas é verdade, porque o meu coração, apesar de gostar de viagem, na primeira dificuldade que apareceu, eu desisti. Mas Paulo está obstinado, ele quer pregar o Evangelho na Ásia. E aí quando ele compreende que de alguma forma, alguma coisa está acontecendo, impedindo ele de pregar o Evangelho, ele toma uma atitude que todo cristão deveria tomar. Que é uma atitude de dependência de Deus. De se colocar diante de Deus e perguntar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Ele volta para Troade e pergunta isso para Deus. Eu imagino Paulo dobrando o joelho e orando, Deus, o que você quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Parece uma pergunta, mas Paulo, você não está fazendo algo que já é extraordinário, que é pregar o Evangelho? E esse é o primeiro princípio que eu entendo nesse texto. Que antes de começar qualquer coisa, nós devemos perguntar para Deus o que Ele quer que nós façamos. E se você está na metade do caminho, você deve parar o que está fazendo e deve perguntar para Deus se você deve continuar o que está fazendo. E se você está perto de terminar o que está fazendo, você deve interromper o que está fazendo e perguntar para Deus se deve terminar o que você está fazendo. Isso é uma vida de dependência de Deus. E é o que Paulo está fazendo aqui, perguntando, Deus, qual é a sua vontade? Durante essa série de mensagens nós ouvimos muitas coisas. Muitas coisas. O Maidana está trazendo na primeira mensagem que você pode usar o seu trabalho para servir o reino. Ouvimos também o Lucas, isso me chamou muita atenção, que falou muito comigo, e por isso que eu trago hoje aqui, que a gente não deve pegar tudo que a gente tem, colocando diante de Deus como se fosse o nosso currículo, nosso sobrenome, e dizer assim, olha Deus, eu tenho isso aqui à sua disposição. O que o Senhor quer que eu use para o seu reino? Não, não é essa a postura. A pergunta é, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E com o coração disposto, e Deus falar contigo para você ignorar tudo o que você trouxe diante dele, para fazer uma coisa que você não sabe fazer.
porque Ele quer que você faça. Agora, por que Ele quer que você faça? Pergunta para Ele. Ou a história vai te responder isso, ou a história vai te trazer isso. E Paulo pergunta para ele: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? A resposta de Deus vem numa visão extraordinária. Eu sempre orei a Deus pedindo a Deus: Deus, me dá dom de visão, eu quero ver. É extraordinário. A minha mãe, ela já viu algumas coisas, ela me conta que é assim, ó, filho, eu estou orando, e aí eu vejo alguma coisa na minha frente, Deus me revelando alguma coisa. E aí, para confirmar se Deus me revelando alguma coisa mesmo, eu abro os meus olhos. Se eu abrir os meus olhos e continuar vendo aquilo que Deus está mostrando, é porque é uma visão do alto. Eu falei: caramba, mãe, se eu abro meus olhos e continuo vendo alguma coisa que não existe, eu acho que eu fico com medo. Acho que eu fico apavorado. Mas é assim, ele tem a visão de um homem da Macedônia que chega diante dele e fala assim: Paulo, socorro! Eu preciso que você vá até a Macedônia nos ajudar, ajude-nos. E aí acontece algo extraordinário aqui, que a gente vê Deus dizendo a Paulo exatamente o que Ele quer que ele faça. O que Deus está te dizendo? O que Deus tem falado ao seu coração durante essa série? Essa não é a primeira semana da série. Desde o início do ano estamos falando sobre isso. Aliás, estamos falando sobre dons do Espírito e sobre servir uns aos outros desde o ano passado. E o que Deus tem te falado, o que Ele tem pedido para você fazer, quantas respostas Ele tem te dado, o que Ele tem dito ao seu coração. E após essa revelação que acontece a Paulo, eu entendo lendo no texto, e Lucas ele se inclui nesse momento na história, porque ele fala assim, concluímos então que Deus estava nos chamando. Isso, Lucas é o autor, está escrevendo, diz concluímos, ele agora faz parte da história. Então agora é Paulo, Timóteo e Lucas na viagem, o apóstolo Lucas, ele se inclui na história e diz assim, nós nos preparamos imediatamente para ir à Macedônia. Continua assim, concluímos que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Pelas palavras aqui do apóstolo, podemos entender que eles se reuniram, né? De alguma forma, Paulo compartilhou aquela visão e juntos eles decidiram fazer o que foram fazer, né? Concluímos que Deus estava nos chamando. Agora Paulo tem uma resposta completa, né? O que Paulo deve fazer? Pregar o Evangelho. Ele vai fazer o que ele já estava fazendo. Onde Paulo tem que fazer? Na Macedônia. E quando? Imediatamente. Aí cabe a mim agora fazer uma outra pergunta para você. O que você está fazendo com as respostas que Deus está te dando? O que você vai fazer com o que Deus está te dizendo? Você já compartilhou com alguém? Você já se planejou? Você já se preparou? E essa pergunta é importante, porque aquilo que Deus coloca na sua mão para fazer, Ele quer que você faça imediatamente. Não é para você ficar pensando como um vislumbre, como um sonho de futuro. Mas vamos voltar um pouco ao texto aqui e tentar compreender como Paulo chegou até essa resposta. Porque no início, lembra? Ele não tinha essa resposta. Tanto é que ele vai tentando evangelizar, não é? Ele vai tentando, o que eu vou fazer? Vou evangelizar. Eu vou evangelizar. Eu vou para onde? Eu vou para a Ásia. O Espírito está me impedindo. Agora eu preciso que o Espírito me responda. E aí você deve estar se perguntando agora, mesmo ainda hoje, se perguntando, mas Robson, o que Deus quer que eu faça? Onde Ele quer que eu faça o que Ele quer que eu faça? E quando Ele quer que eu faça o que Ele quer que eu faça? Essa pergunta pode estar rondando o seu coração, e eu ouso dizer para você, com toda a tranquilidade do meu coração, que Deus já te disse o que você tem que fazer. Ele já disse para você o que você tem que fazer. Eu separei nesse texto, que a gente acabou de ler, 3 palavras que nos conduzirão nessa jornada de compreender o que Paulo está dizendo para você, ou o que Deus está dizendo para você. No último versículo do texto, a gente tem uma frase simples de Lucas, que é a seguinte: concluímos que Deus está nos chamando a pregar o Evangelho na Macedônia. O texto diz naquele lugar, aquele lugar é a Macedônia. Concluímos que Deus está nos chamando a pregar o Evangelho na Macedônia. Agora aqui em off para você entender como a gente chega a essas conclusões. Quando a gente está preparando a mensagem, todo pregador tem por responsabilidade transmitir o texto bíblico da melhor forma possível, da forma mais clara possível. E antes de transmitir o texto bíblico, o que a gente precisa fazer? Compreender o texto bíblico.
Eu não vou transmitir aqui algo que eu não estou compreendendo. Então a gente relê, lê de novo, relê, pega uma outra versão da Bíblia, uma outra tradução e vai lendo, tentando buscar informação, tentando entender o que o texto está dizendo. E às vezes é preciso a gente lançar mão de ferramentas como os originais da Bíblia. E a Bíblia foi escrita em dois idiomas primários, né? Hebraico e grego. O Novo Testamento, especificamente, foi escrito não no grego que a gente conhece hoje, mas no grego chamado koiné. E para escrever a Bíblia foi usado pouco mais do que 5.000 palavras, que é o que basicamente essa língua tem, pouco mais do que 5.000 palavras. Para título de comparação, e você ter uma ideia da complexidade disso, a língua portuguesa tem cerca de 400.000 verbetes, 400.000 palavras. E se a gente incluir os termos técnicos, a gente pode chegar a mais de 600.000 palavras. Estou falando de 5.000 palavras em grego para 600.000 palavras em português. Então isso significa que cada palavra escolhida, usada para escrever o texto, ela foi cuidadosamente escolhida, com significado muito estrito, com significado muito importante. Por isso a gente lança a mão, cara, em grego como é que era? E aí eu fui no grego tentar entender essas 3 palavras. A primeira é concluímos. Eu descobri que concluímos em grego é simbazonté, que significa concluímos. Não não ajudou muito, não acrescentou muito, mas pense comigo o seguinte: se ele diz concluímos, significa que houve uma tomada de decisão, né? Que pararam para pensar sobre o assunto. E quando você para pensar sobre alguma coisa, para ter uma tomada de decisão, o que você usa para tomar essa decisão? Urim, tumim? Zerinho, par ou ímpar? Não. Você usa para tomar essa decisão informações prévias, experiência. Você pega aquilo que está na sua mente, a sua cosmovisão de mundo, a sua cosmovisão do mundo, a sua cosmovisão para compreender aquilo. E você vai usar isso para tomar essa decisão. Foi o que eles fizeram aqui. Paulo tem uma mentalidade, tem um mindset, como o pessoal fala hoje, que a gente consegue perceber essa forma de pensar de Paulo lendo as Escrituras. Se você ler as cartas de Paulo, você vai compreender a forma de pensar de Paulo. Se você ler o que os outros apóstolos falaram sobre Paulo, você vai compreender a forma de pensar de Paulo. Se você ler os relatos bíblicos sobre Paulo, você vai compreender a forma de pensar de Paulo. E a forma de pensar de Paulo foi muito importante nesse contexto e vai ser muito importante para a gente hoje aqui. A segunda palavra é chamando. Aí a coisa muda de figura. Porque a palavra chamando em grego é proskaliomé. E ela não significa estritamente chamando, não é o significado primário dela. Porque às vezes na língua portuguesa a gente precisa mudar um pouco o significado primário, não o objetivo, mas a forma como está dizendo para construir a frase. Porque a palavra aqui usada significa convocando, ordenando ir. Então se eu pegar esse texto e ler novamente, o que eu vou ler? Concluímos, né? Se me basam ter, chegamos à conclusão de que Deus está nos convocando, ordenando ir. Não é um convitezinho, não é um save the date, vocês têm que ir para a Macedônia. Estou convocando vocês a irem à Macedônia. É isso que o Espírito está dizendo para eles. E a terceira palavra é evangelho. Aí evangelho, todo mundo sabe do evangelho. Essa é fácil. Que é evangelizo em grego. Que não significa somente o plano de salvação, ou a história da crucificação e da ressurreição, mas significa Cristo e todo o entorno dele, tudo o que ele ensinou. Uma nova maneira de viver, uma nova maneira de enxergar a vida, uma nova maneira de enxergar os relacionamentos, uma nova maneira de se relacionar com o mundo, com Deus, com o universo. Uma maneira de compreender tudo isso. Então, se a gente reescrever a última frase de Lucas, nessa ótica, como é que ficaria? Concluímos que Deus está nos convocando, ordenando ir à Macedônia. Fazer o quê? Falar sobre ele, sobre uma nova maneira de viver, sobre uma nova maneira de enxergar a vida, uma metanoia, uma nova maneira de se relacionar uns com os outros, uma nova maneira de se relacionar com Deus, com o universo, uma nova maneira de se relacionar com a família, com a esposa, com os filhos. Uma nova maneira de levar a vida, e que essa maneira só é possível se eles viverem totalmente dependentes de Jesus Cristo. É isso que Paulo vai fazer na Macedônia, é isso que Paulo vai pregar na Macedônia, é isso que concluímos. E essa conclusão, ela é baseada no mindset, ó a palavra bonita, mentalidade de Paulo. E aí nós vamos agora observar, tentar compreender essa mentalidade de Paulo, para a partir daí nós descobrir
Porque Paulo já sabia o que podia fazer. E enquanto nós esperamos, nós podemos fazer algumas coisas que a Bíblia já nos disse para fazer. O primeiro texto sobre a mentalidade de Paulo, que eu quero compartilhar com vocês, é Filipenses capítulo 3. A gente já entendeu que Paulo estava obstinado a ir pregar o evangelho na Ásia. Ele queria pregar o evangelho na Ásia. E ele tinha uma necessidade profunda de pregar o evangelho na Ásia. E essa necessidade profunda, ela vinha de uma abnegação. Eu conversando sobre essa palavra com o pastor até essa semana, ele falou, cara, eu não acho que discordou de mim. Eu não acho que Paulo seja abnegado. Mas uma discordância boa. Porque a abnegação, ela pode vir fruto de uma desistência. Né? E não era o que estava acontecendo com Paulo. Paulo estava dando tudo. Ele estava entregando tudo. Ele estava se entregando. Era abnegação, mas era focando que o que ele tinha era tudo que estava sendo entregue. E vamos ler isso em Filipenses capítulo 3, que diz o seguinte, lá no verso 3. Pois nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter dado tal confiança, Às vezes quando eu leio Paulo, fico com a sensação, mas que carinha meio arrogante assim. Mas não, está sendo sincero mesmo. Olha, se vocês olharem o meu currículo, é basicamente isso que ele vai fazer agora. Vocês vão ver que eu tenho muita razão para confiar na carne, para confiar no que eu sei fazer, para confiar no meu estudo, no meu diploma, no meu currículo, para confiar naquilo que eu sei fazer, eu sou o cérebro. Mas ele continua, se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, e quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas, e aí é o que você precisa entender. Mas, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por causa de Jesus Cristo, mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Jesus e ser encontrado nele. Eu não tendo a minha própria justiça que procede na lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo aqui já chutou o pau da barraca, já botou o pé no peito, como falam os jovens. Quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele continua, não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado alguma coisa, mas alguma coisa eu faço. Eu não penso que eu sou alguma coisa diante de Deus. Eu não chego diante de Deus com uma mala de ferramenta dizendo, Deus, é tudo isso que você pode usar. Eu faço o contrário, eu esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, abandonando tudo que eu vivi anteriormente, eu olho para o alvo, eu prossigo adiante, eu olho para Cristo e pergunto para Ele, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor deseja que eu faça? Qual o seu interesse na minha vida? Qual o seu desejo na minha vida? É isso que Paulo pensa. É esse o pensamento de Paulo. Paulo considerou que tudo era nada diante da grandeza do chamado de Deus. Quando o Espírito convoca você a fazer o que Ele quer, tudo é nada diante dessa convocação. Aí, a partir desse princípio, a partir desse entendimento da mentalidade de Paulo, nós vamos começar a compreender que Deus já mandou você fazer. E eu vou trazer o que a palavra diz que Deus já mandou você fazer. A resposta do Espírito Santo para Paulo é intrigante, porque ele não manda fazer nada diferente do que Paulo já estava fazendo. Nada diferente. Isso diz muito para a gente. Diz muito para a gente. Porque enquanto Paulo não tinha uma resposta diretiva de Deus para onde ir, Paulo não estava parado. Não estava parado esperando o céu se abrir, trazendo uma resposta imediata naquele momento, dizendo, vai para teu lugar. Essa conversa de Paulo não é aquela de Moisés com Deus, sabe aquela, Deus, se o senhor não for, eu não vou.
Eu não vou sair daqui se o senhor não for com a gente, é outra conversa. Aqui é outro tempo. Paulo já sabe o que tem que fazer, já tem uma direção de Deus, e essa primeira direção que Deus dá, que Paulo entende, que você precisa entender, é que Deus já mandou você fazer discípulos. Você pode fazer discípulos enquanto espera. Mateus 28:19, o texto clássico: vão e façam discípulos de todas as nações. E essa conversa continua lá em Atos 1, dizendo: e vocês receberão o poder, virá do alto o poder sobre a vida de vocês, e não somente receberão poder, mas vocês também serão minhas testemunhas. Onde? Onde vocês serão testemunhas? Na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, na sua igreja, na sua escola, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, no seu estado. Onde quer que você vá, você pode fazer discípulos de Deus. Isso é comum, visto Paulo ainda nem pregava o evangelho e os discípulos já faziam isso. Atos capítulo 2, você vê lá que a pregação do evangelho vai incendiando a igreja naquele ambiente, e o texto final de Atos capítulo 2 diz que a igreja caiu na graça do povo. Não foi um governo que caiu na graça do povo, não foi um governante que caiu da graça do povo, não foi um sistema de governo, foi a igreja que caiu na graça do povo. Por quê? Porque a igreja trazia soluções que o homem não pode dar. A igreja trazia soluções que nenhum homem podia dar, nenhum governo humano podia dar. Então os discípulos de Jesus se multiplicavam todos os dias. Mas enquanto você espera e não tem a resposta diretiva de Deus do que você deve fazer, aí você, homem, agora para você, homens, tem coisas que a Bíblia diz que você, homem, pode fazer, que você especificamente, homem, pode fazer. Antes de pregar aqui, eu compartilhei essa mensagem com a minha esposa, e quando eu compartilhei esse tópico da mensagem com ela falou assim: mas você não vai falar para a mulher, não? Eu falei: olha, amor, bem que eu gostaria, mas o Espírito mandou falar com os homens, então se prepara, porque o que eu vou dizer para você não é o que saiu do meu coração, é o que o Espírito mandou dizer para você essa noite. Você pode fazer discípulos enquanto você não sabe o que fazer, mas você, homem, enquanto você não sabe o que fazer, sirva a sua mulher. Sirva a sua mulher. Dentro da sua casa, sirva a sua mulher. E para entender a mentalidade de Paulo sobre isso, eu vou usar o texto de Efésios 5. Aí os homens celebram, né? Pastorzão, Efésios 5, 22, mulher, seja submissa ao seu marido, entenda e compreenda ele, apoie ele. Aí todo homem fica felizão em ouvir esse texto, porque olha ali, mulher, dá até aquela cutucada, fala Deus, ouve aí, mulher. Inocente. É uma palavra melhor que eu usei de manhã eu usei outra palavra, eu usei bobão. Aí meu filho me chamou a atenção, porque eu não deixo ele falar essa palavra. Aí ele falou: pai, eu só disse uma palavra que não pode dizer. Eu falei: verdade, filho, desculpa. Então, inocente. Porque se você parar para ler esse texto, ele não começa no versículo 22 não, cara. E nem ali quando começa o relacionamento entre homem e mulher, começa um pouco antes. E se você ler o parágrafo desse texto, começa lá no início do capítulo 5, dizendo assim, ó: sejam imitadores de Cristo. Aí a coisa fica feia, porque ele está exigindo que nós sejamos imitadores de Cristo. E Paulo começa a discorrer sobre como Cristo lidera a igreja, sobre as coisas que Cristo fez para a igreja, sobre como Cristo se entregou, sobre como Cristo amou a igreja. E meu irmão, Cristo não amou pouco a igreja, Cristo nos amou de forma extraordinária, e é por essa razão que estamos aqui submissos a Ele hoje, porque Ele fez algo extraordinário pela igreja que ninguém poderia fazer. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você vai seguir no texto, e as mulheres se alegram um pouco, porque o texto seguinte diz o seguinte: vocês homens, amem as suas mulheres de tal maneira que façam por elas o mesmo que Cristo fez à igreja. E a primeira coisa que vem na mente: Cristo se entregou por ela, eu sou capaz de morrer pela minha esposa. Muitos incrédulos são capazes de morrer pela sua família e pela sua esposa. Muitos incrédulos são capazes de fazer isso. Então o que Deus está dizendo para você hoje: não seja capaz de morrer pela sua família, mas seja capaz de viver pela sua esposa.
Seja capaz de dar a vida, de servir a ela de forma extraordinária, como Cristo fez com a igreja. Seja capaz de fazer com a sua esposa aquilo que somente você pode fazer por ela, e mais ninguém. Você quer o apoio da sua esposa? O apoio da sua esposa vai chegar quando a maneira que você servir a ela for extraordinária, como Cristo serviu a igreja. Você quer que ela te compreenda, quer que ela te entenda, quer que ela faça tudo do seu lado com o maior ânimo possível? Então sirva a ela, se entregue por ela, faça por ela aquilo que só você pode fazer, cara. E eu tenho que te dizer isso porque eu não posso sair daqui sem dizer isso, que se você não serve a sua esposa, você não serve para servir. Porque o serviço de Deus começa na sua casa, na sua família. Não vem você pensando que Deus está te convocando a pregar o evangelho em Paris, em Miami, se você não serve na sua casa. Deus, o Espírito, está te convocando a pregar o evangelho na sua família, a sua esposa, nessa nova maneira de se relacionar com a sua família, nessa nova maneira de se relacionar com a sua esposa, com os seus filhos. É isso que é o evangelho. O mundo precisa olhar para a sua família e querer ser igual, desejar, perguntar à fonte: por que vocês são assim? Como vocês conseguem? Como vocês resolvem os problemas de vocês? Aí você vai responder: cara, eu sirvo a minha esposa. Eu sirvo mesmo. Aí você fala assim: mas pastor, você não conhece a minha esposa. Eu vou responder para você: amigo, eu também tenho uma esposa, e você não conhece a minha esposa. Não conhece não, cara. Mas não conhece mesmo. Essa semana a gente faz aniversário de casamento, né? A gente está junto há 20 anos, cara. 20 anos. E de vez em quando ainda dá uma balançada. Relacionamentos, né? É assim, a história é assim, a vida é assim. A gente vai ter conflitos no casamento, a gente vai ter conflitos na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos com as outras pessoas. Isso faz parte da nossa história, faz parte das nossas dores, dos nossos machucados. Mas deixa eu continuar dizendo para você uma coisa: tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você tem, é o que Deus vai repartir e vai multiplicar. Esse é outro princípio que Paulo traz. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Eu vou ter que soltar um pouco o microfone para abrir aqui. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19 diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo. Olha que lindo isso. Consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Agora ele explica que doideira é essa ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O que ele está dizendo aqui é um princípio, que você reparte essa mensagem porque Deus te reconciliou com Ele. Ou seja, se você foi curado, se você tem uma história triste, se você tem uma história de vitória, é essa história que Deus vai usar para você pregar o Evangelho. Ou seja, o Espírito está te convocando a pregar o Evangelho com a sua história, com as suas lutas, suas derrotas, suas vitórias, suas curas. As suas fragilidades são parte da história de Deus em você, são parte dessa história de reconciliação de Deus contigo. E se a reconciliação de Deus contigo é te permitir enxergar esse mundo de uma nova maneira, ter uma metanoia, uma transformação de vida, essa reconciliação é o Evangelho de Deus na sua vida. Então Deus está te convocando a pregar o Evangelho com a sua história. Deixa eu fazer uma coisa aqui.
Pode dizer para eles: Deus está convocando vocês a pregar o Evangelho com a sua linguagem, com o que vocês têm. E aí você pode pensar assim: Deus, mas espera aí, eu digo isso porque isso parte de mim mesmo. Eu não tenho uma história para compartilhar. Eu não tenho uma vitória para compartilhar. Já pensei isso muitas vezes. Eu não tenho aqueles testemunhos de cura. Eu não tenho aqueles testemunhos de libertação, de transformação de família. Eu preciso te dizer que mesmo na escassez, mesmo na dor, mesmo na angústia, mesmo que você pense que sua vida é vazia de tudo, ou seja, mesmo no pior cenário que você possa imaginar para a sua vida, mesmo no pior momento, naquele filme que você não queria que passasse sobre a sua história, aquele capítulo que você queria retirar, mesmo ali, mesmo nesse momento, o amor de Deus nunca vai cessar sobre a sua vida. Então, mesmo na escassez, mesmo na dificuldade, você ainda é capaz de multiplicar, de repartir o amor de Deus, porque não cessa sobre a sua vida. E a palavra diz que o amor de Deus é o dom supremo. Isso é maravilhoso. Por isso nós dizemos que o amor de Deus não para, ele multiplica, porque mesmo no pior cenário você ainda pode multiplicar o amor de Deus. Eu tenho certeza, meus queridos, que vocês estão sendo convocados hoje a também pregar o Evangelho com a sua história. Entendemos um pouco da mentalidade de Paulo e o que você pode fazer enquanto espera Deus te dizer o que fazer. Agora precisamos compreender qual o potencial e o que pode acontecer quando você faz aquilo que Deus quer, onde Ele quer e quando Ele quer. Lá em Atos, na continuação do texto, Atos 16, do versículo 10 em diante até o versículo 15, conta a história do que aconteceu depois que eles partiram para a Macedônia. E a história é o seguinte: eles se juntaram, foram até Neápolis, passaram tempo em Neápolis, foram até Samotrácia, passaram tempo em Samotrácia, mas aí seguiram em direção a Filipe, chegaram em Filipe, dormiram em Filipe, amanheceu, eles foram em busca de um lugar para oração. E eles disseram em busca de um lugar para oração, porque não havia sinagoga naquele lugar. O número dos que criam em Deus era tão pouco que não havia nem sinagoga. Para vocês terem uma ideia, para ter uma sinagoga, eram necessários apenas 10 homens casados que crescem em Deus. Não tinha naquela cidade. Então foram até a beira de um rio, um lugar de oração. Chegando na beira daquele rio, eles encontram uma mulher chamada Lídia. E meus irmãos, deixa eu dizer para você, se essa história se interrompesse aqui, se parasse aqui, já seria lindo, porque eles chamam Lídia para uma conversa, porque ela se interessa pelo Evangelho, e na conversa, na pregação do Evangelho, na mensagem dessa nova maneira de enxergar a vida para Lídia, ela se converte, ela se entrega a Jesus, e ela diz assim: se vocês acreditam que realmente eu sou crente, vão até minha casa tomar um café comigo. Eles vão até lá, e a casa de Lídia se converte. Isso é sensacional. Se a ideia do Espírito fosse somente que Lídia fosse convertida, já seria incrível. Mas a ideia do Espírito é muito maior do que isso. E a razão de Paulo ir pregar na Macedônia e não na Ásia, a razão de Lídia se converter primeiro, a primeira crente da Europa, é que você está aqui hoje. Pensa comigo um pouco, a família de Lídia se converte, ela atende a convocação do Espírito de pregar o Evangelho na Europa. A Europa atende a convocação do Espírito de pregar o Evangelho na América. E na América, muitos homens de Deus atenderam a convocação do Espírito de com suas famílias, de com seus filhos, pregarem essa mensagem, essa nova maneira de viver. E você um dia ouviu essa mensagem e por isso você está aqui hoje. Essa é a razão de ouvirmos o que o Espírito fala para a gente. A gente quer sempre tentar medir os nossos passos por resultados imediatos. Paulo não fazia noção do que ele estava fazendo, não fazia, meus irmãos, naquele tempo não fazia. Ele perguntou para Deus: o que o Senhor quer que eu faça? E uma simples pregação do Evangelho mudou o mundo.
Uma simples pregação do Evangelho mudou o mundo. Lídia foi alcançada, a Europa foi alcançada, a América foi alcançada, o Brasil foi alcançado, o Rio Grande do Sul foi alcançado, você foi alcançado, e a palavra me diz que se você crer, você e sua família serão alcançados. Esse é o processo do Evangelho. Essa é a onda de poder que invade os nossos corações e nós não conseguimos segurar. Nós só precisamos sincronizar com a vontade de Deus, perguntar o que o Senhor quer que eu faça, mas Ele já disse: vão, façam discípulos, sirvam as suas famílias, multipliquem a história do Evangelho que eu estou escrevendo na vida de vocês. É isso que Deus faz. E já seria muito se eu parasse por aqui. Agora eu quero que você abra comigo 2 Coríntios, capítulo 8. Quero ler alguns versículos com vocês. É extraordinário o que Deus fez em Filipe por causa dessa obediência de Paulo. Não sei se você já prestou atenção, mas a Bíblia tem uma carta escrita para essa igreja. A carta de Paulo aos Filipenses é escrita para essa igreja que foi plantada a partir de Lídia. Toda a carta foi escrita pensando neles, direcionada para eles, com orientações para eles, e orientações incríveis. Mas na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo cita a mesma igreja, e olha o que ele diz sobre ela. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Olha isso aqui. Ele não está falando aqui, concedeu a casa de Lídia. Ele não está falando que concedeu aos amigos de Lídia. Não está dizendo que concedeu somente a uma igreja que se reunia na casa de Lídia. Ele está dizendo o quê? Que concedeu às igrejas. São muitas igrejas na Macedônia. Você tem compreensão disso? E ele continua. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza se encontraram. Olha o paradoxo. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a mais severa pobreza se encontraram. A alegria e a pobreza tiveram encontro. Parece até poesia de Paulo, mas não é poesia, é a verdade que ele está dizendo. E esse encontro deles transbordaram em rica generosidade, pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até mais do que podiam. Agora olha o que Paulo fala aqui. Eles fizeram isso por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Eu fico imaginando Paulo falando: cara, mas espera aí, vocês não têm. Não, Paulo, mas a gente quer participar. Vocês não têm, não, mas a gente quer participar. O que eles estão fazendo aqui é plantando igrejas. É investindo no reino, plantando igrejas, com pessoas, com recursos financeiros, com alimentos. Olha, a gente quer que igrejas sejam plantadas. Isso foi bom para a gente. Fala lá para Corinto que eu vou mandar recurso. Fala lá para Timóteo que eu vou mandar recurso. Fala para Tito que a gente vai mandar recurso. E Paulo assim: peraí, não precisa, gente, vocês não têm. Eles não querem nem saber. Olha o testemunho que Paulo dá. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. Abnegação. Antes de entregar qualquer outra coisa, eles primeiro se entregaram integralmente ao Senhor. Deus, a minha vida pertence a Ti. É tudo sobre Ti. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para todos sempre. O que acabamos de cantar, tudo é sobre Deus. Tudo começa com uma conversa de dependência, Paulo dobrando os joelhos e perguntando ao Senhor: aonde o Senhor quer que eu vá? E termina Paulo dando testemunho: olha aquela igreja lá, cara. Eu fico imaginando eu fazendo uma viagem de novo para o Rio de Janeiro, parando em Torres, em Curitiba, em São Paulo, seja onde for, e falando com os meus amigos o seguinte: vocês já ouviram o que está acontecendo em Porto Alegre? Não ouviram? Mas os irmãos da Igreja Batista Monte Serra estão se entregando inteiramente ao Espírito, estão abnegadamente servindo ao reino, e aquele estado está ficando pequeno. O meu coração anseia por esse desejo.
Porque não começou com a gente, começou com Paulo. E sabe por que eu tenho certeza disso? Porque na carta que ele escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, depois de elogiá-los pela generosidade e investimento no reino, ele fala o seguinte: olha, Filipenses, eu tenho a certeza que essa obra que vocês começaram de plantar igrejas irá ser completada por Cristo Jesus até a volta dele. É isso que ele fala nesse texto. Eu tenho a certeza que aquele que começou a boa obra irá completá-la. Estamos nós aqui hoje como prova de que Paulo estava certo. Paulo sabia que aquilo que os filipenses começaram não iria parar, porque eles ouviram a convocação do Espírito de fazer o que o Espírito queria que eles fizessem, onde eles quisessem, onde o Espírito quisesse e no momento que ele quisesse, que era imediatamente. Eu quero que você fique de pé agora, por favor. Vamos terminar. Não saber o que fazer, ou não encontrar um sentido para a vida, uma razão de viver, é a razão da angústia da vida. A angústia é causada pela ansiedade, porque o que eu vou fazer? Qual é o meu papel no mundo? Por que eu vivo? Será que a vida é só náusea? Como diz um filósofo famoso por aí. Será que é tão nauseante viver? Tudo se resume apenas na existência? Tudo se resume apenas em quem eu posso ser ou como posso ser útil para alguém? Se você não consegue enxergar a razão de você existir, é porque existe uma cortina nos seus olhos. Mas se você acreditar nisso que eu vou dizer a seguir para você, Jesus pode remover essas cortinas dos seus olhos hoje, e você passar a enxergar a verdadeira razão da sua existência. João 10 traz uma história que Jesus conta, uma narrativa que Jesus diz, que é o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a reconhecem. Basicamente dizendo que quando eu chamo, as minhas ovelhas vêm. E eu ouso dizer que é muito possível que você veio aqui essa noite porque o bom pastor chamou você, e de alguma forma você ouviu a voz dele chamando e veio aqui essa noite. É muito possível que seja isso. Agora, no final do mesmo texto, mesmo Jesus diz o seguinte: as ovelhas são minhas. Eu imagino ele batendo a mão no peito assim: as ovelhas são minhas, e da minha mão ninguém irá tirá-las. Então, se ele te trouxe aqui hoje, foi para te dizer isso, que a tua existência não é um fim apenas de utilidade, mas é muito maior que isso. A tua história pode não parar somente enquanto você vive. Paulo disse isso também. Paulo é incrível. Ele diz: eu tenho certeza que mesmo em minha morte Cristo será glorificado, dizendo que a existência dele era maior do que a utilidade dele terrena, era muito mais do que isso. Eu imagino ele vivendo no futuro, essa igreja lotada de gente, adorando ao Senhor, se entregando, dizendo que a Ele seja a glória, que toda glória seja dele, que tudo é dele, por ele, para ele. Isso é o que incendiava o coração de Paulo. Deus tem uma nova maneira para você enxergar a sua vida hoje. Deus quer escrever a história do Evangelho na sua vida hoje. E se você ainda não tomou a decisão de chegar diante de Jesus e falar: Jesus, a minha vida é integralmente sua. E eu creio que se você disser isso hoje, as cortinas que impedem você de enxergar a razão da sua existência irão cair hoje. Então quero perguntar: quem aqui hoje ainda não disse para Jesus que pertence integralmente a Ele? Levanta a mão e que queira dizer: Deus, eu quero que o Senhor venha dominar completamente a minha vida, porque eu quero que essas cortinas caiam dos meus olhos. Amém. Mais alguém?
Amém. Mais alguém? Amém, amém. Glória a Deus. Agora eu quero encorajar vocês que já compreenderam a razão da sua existência, o motivo da sua existência, que ouviram essa série de mensagens a todo instante perguntando o que podem fazer, quando podem fazer, como podem fazer, onde fazer, e que Deus tem incendiado o seu coração, mas tem lhe faltado coragem. Eu quero orar com você hoje. E enquanto começamos a cantar essa canção, eu quero que você venha à frente, e que você que quer dizer para Jesus, que se entrega totalmente para Ele, eu te faço o convite também, se você quiser vir aqui na frente, porque o que é um passo de vir aqui à frente diante de uma vida inteira de paixão por Jesus? Não é nada. Venha até aqui na frente, eu quero orar com você enquanto cantamos essa canção. Buscamos tua vontade, seja feita na terra como é no céu. Teu reino vem na terra como é no céu. Nós acabamos de cantar, Pai Celestial, essas lindas frases da sua oração, a oração que o Senhor nos ensinou, Pai. E a primeira diz: nosso Pai, nosso porque somos muitos, ó Pai. Oh, nosso porque somos muitos, Senhor. Nosso porque não estamos só. Nosso Pai, santo é o teu nome. Santo é o teu nome. E santidade nós não encontramos em nenhum outro lugar. Santo nós não encontramos nenhum outro a não ser o Senhor. Santo é o teu nome. Agora o que clamamos como teus filhos, ó Pai, é que venha a nós o teu reino.
que o céu desça, que seja feita a tua vontade, não a nossa vontade, mas a tua vontade, que os desígnios do nosso coração, que os desejos do nosso coração reflitam aqui na terra os desejos do coração do Pai que está no céu. Então aquilo que o Senhor deseja no céu sobre nós, venha a ser refletido em nossa vida aqui na terra. Nós entregamos tudo abnegadamente para Ti, ó Pai. Que o Senhor venha até nós e o Teu reino se cumpra em nós, em nome de Jesus.